Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, de estudar aí o Evangelho de Jesus com vocês. Vamos sempre pedir à espiritualidade amiga que possa ampliar aí nossas capacidades de compreensão, para que a gente possa tirar o maior proveito possível dos estudos dessa noite, que a gente possa fazer aí boas reflexões, O estudo é participativo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade de abrir o áudio e falar, ou escrever aí. O Delano vai passando para a gente aqui, porque eu fico com a outra tela aberta aqui para mim acompanhando um resuminho que eu fiz, para mim não perder a linha do raciocínio. Bom, hoje nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, o seu item 4, Missão dos Espíritas. Nós podemos considerar, que os espíritas estão aí entre os trabalhadores dessa última hora. Porque a doutrina codificada por Kardec, ela é considerada, a gente pode considerar, como sendo, a gente considera como sendo o Consolador prometido por Jesus, E, provavelmente, essa é a última revelação que nós teremos antes da nova transição planetária. E é por isso que os espíritas estão aí entre esses trabalhadores dessa última hora. Eles são aqueles que abraçaram essa revelação e que se empenham em estudar e compreender cada mensagem que é enviada do além-túmulo, pelos nossos irmãos desencarnados. Mas aí cabe uma pergunta, Qual é a missão? Qual que é a nossa missão diante desse Consolador prometido? Nós precisamos fazer alguma coisa além de estudar e compreender as mensagens que chegam até a gente? O que podem querer aí mais de nós, esses mensageiros divinos, sabendo eles que somos tão imperfeitos ainda? Qual é a postura que nós devemos tomar diante de um mundo em transição, que hoje está aí dividido por ideias contraditórias? Para responder essas perguntas, nós vamos, então, achar essas respostas, justamente descobrir tudo isso nesse item 4, que é uma mensagem ditada por Erasto, anjo da guarda do médium, que escreveu a mensagem, que recebeu a mensagem. Ela foi ditada em Paris em 1863. Então vamos ver o que o Erasto nos diz sobre essa missão dos espíritas. Ele começa dizendo o seguinte: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportando suas provas terrenas. O Erasto já começa nos alertando que as iniquidades terrenas serão varridas desse planeta. Ou seja, tudo aquilo que se opõe ao aprimoramento moral da humanidade, inclusive alguns integrantes dessa humanidade, serão retirados daqui. Tudo isso por quê? Por conta da lei de evolução, que está revelada aí pelos processos da reencarnação. E ele continua dizendo o seguinte:
Não mais vos assustais. As lágrimas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estarão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz os exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas não importa. Face mister, reergueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Então, diante de tudo que vem acontecendo no mundo, diante de tudo que a gente tem visto, né, aqueles que se consideram verdadeiramente espíritas são conclamados a pregarem, né, a saírem para pregar a doutrina. Mas como sair para pregar aos tiranos, aos ávaros, aos dissolutos, como nos pede Erasto aí na mensagem? Se o próprio Jesus recomendou aos discípulos que não jogassem pérolas aos porcos quando saíssem para pregar. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Aqui, precisamos entender que a missão dos discípulos era de espalhar a boa nova, né? Por isso que eles não deveriam perder tempo com aqueles que não queriam ouvir. Mas a missão dos verdadeiros espíritas é outra. Uma vez que essa boa nova já foi espalhada, a nossa pregação, ela deve ser principalmente através do exemplo. É assim que nós vamos demonstrar que os ensinamentos de Jesus seguem vivos e atuais. Todos já receberam os ensinamentos de Jesus em algum momento. Muitos só não querem praticá-lo, né? E o nosso dever é demonstrar que somos praticantes desses ensinamentos. E aí vem a pergunta: como fazer isso? Muito simples. Nós devemos colocar os ensinamentos do Mestre como base das nossas atitudes. O Erasto vai seguir aqui dizendo: todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então, mesmo com muitas imperfeições, nós podemos sim fazer essa pregação. Ou seja, nós podemos sim dar alguns exemplos.
né? Porque essas palavras não são só as palavras que a gente está acostumado, né? Essas palavras, elas se traduzem em todas as atitudes que nós temos nas nossas vidas. Elas se traduzem no olhar que a gente dá para as pessoas, né? Na expressão facial que a gente faz para as pessoas, aí também se apresentam essas palavras. E uma das coisas, né, que é necessário ser feita é combater a iniquidade, a injustiça que assola a humanidade. E como que nós vamos conseguir fazer esse combate? Ele pode ser travado de várias maneiras, mas, sem sombra de dúvida, começa por não nos deixarmos levar por ideias que não condizem com os ensinamentos cristãos. Porque nós precisamos dar o exemplo. Devemos, sim, rejeitar as ideias que sejam, né, contrárias aos ensinamentos. Mas, para isso, né, basta pensar como que seria, por exemplo, o comportamento de Jesus diante de cada uma dessas situações das nossas vidas. Então, assim, em tudo a gente pode fazer isso. Tem um problema no trabalho? Qual seria a atitude de Jesus diante daquilo? Você foi para uma festa onde geralmente as pessoas tendem a se excederem? Como seria o comportamento de Jesus num ambiente desse? Quando a gente vai às compras e fica ali tentado, né, a consumir mais do que seria o necessário, como seria o comportamento de Jesus diante disso? Quando nós vamos fazer uma caridade, vamos escolher, para esse eu vou dar, não, para esse aqui não, esse vai fazer isso com o dinheiro, vai fazer aquilo. Como seria o comportamento de Jesus diante disso? Então, tudo na nossa vida, em tudo, é possível que a gente coloque esse pensamento de como Jesus iria se comportar diante daquilo. Nós vamos nos comportar igual a Jesus se comportaria? Não. Estamos muito longe da condição de Jesus. Mas, tendo consciência de que comportamento ele teria em cada situação, fica muito mais fácil identificar quais são os comportamentos errados que nós estamos tendo e começar um trabalho para fazer as mudanças nesses comportamentos. O Erasto vai continuar aqui dizendo assim: que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Então, nós não devemos temer os obstáculos. Esses obstáculos que nós vamos encontrar pelo caminho. Na hora de dar esses exemplos, né? Porque nós estamos sendo guiados pela espiritualidade amiga,
por ordem, né, do mestre. Então, nós podemos ter essa confiança de que, por mais difícil que seja o caminho, nós podemos dar os exemplos. Nós podemos fazer isso porque nós já acreditamos sem precisar ver o resultado. Então, muitas vezes, você faz alguma coisa, você já sabe qual será o resultado daquilo, mesmo não tendo tempo de ficar para comprovar aquele resultado. E é aí que vem o grande X da questão. Quando as pessoas começam a ver os nossos exemplos, eles começam a acreditar também. Então, os incrédulos passarão a crer. Não basta simplesmente a gente falar para as pessoas sobre a Boa Nova, explicar a doutrina. Muitos vão ouvir várias vezes e não vão tomar o menor conhecimento daquilo. Mas, quando a gente começa a dar exemplos, por menores que sejam esses exemplos, o que acontece? Desperta a curiosidade das pessoas, que não acreditam que seja possível. As pessoas começam a ver que é possível e começam a querer fazer. Quantas vezes nós que estamos dentro da casa espírita, já há algum tempo, não ouvimos alguém dizer: nossa, os espíritas, eles são tão dedicados, são tão bonzinhos, são tão caridosos, né? Mal sabem eles quem nós somos. Mas essa visão, ela é o exemplo que nós temos que dar, mesmo sendo ainda imperfeitos, esses exemplos vão batendo nas pessoas. E elas começam a acender a luz de que aquilo que a gente anda fazendo parece uma coisa boa. De repente, elas também deveriam tomar essas atitudes. E o Erasto segue dizendo aqui: a fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essas montanhas de iniquidade que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. O que ele quer dizer com isso? A história da humanidade ela é dividida em períodos, né? E antes da civilização dita pagã, a gente estava ainda na pré-história. E o conhecimento que nós temos da pré-história, ele é muito imperfeito. A gente não sabe quase nada desse período, né? A gente começa a ter um conhecimento um pouco melhor das coisas a partir da civilização pagã. Por quê? Porque a mudança ela é feita com uma descoberta, quer dizer, uma descoberta não, uma invenção do homem que muda completamente a chave da humanidade, que é a escrita. A partir do momento que se começa a escrever, começa a se guardar os acontecimentos, os relatos, as histórias para gerações futuras. E aquelas gerações anteriores que não escreveram, né, fica muito distante da gente, fica muito difícil da gente saber. E é isso que está sendo pedido, para que a gente possa fazer um trabalho de remover todas as imperfeições do mundo, através dos nossos exemplos, de tal forma que no futuro as pessoas não se lembrem mais desse momento que nós vivemos hoje. Esse momento dividido, esse momento onde as pessoas estão degladiando mentalmente entre
pensamentos antagônicos, onde nenhum dos dois lados se encaixam no verdadeiro pensamento cristão. Ele segue dizendo assim: sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se apargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina. Os grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, dessa provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão como hino de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis. E baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Então, nós estamos vivendo um período de completa subversão moral. A subversão moral, na verdade, ela já nos acompanha há um bom tempo, mas agora nós ainda temos as subversões filosóficas, né? O que são isso? São as subversões das ideologias. As pessoas pegam uma ideologia e distorcem essa ideologia de forma que ela possa, né, ter algum ganho com aquilo. Vou dar um exemplo aqui dessa situação, que é muito claro para a gente hoje no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, das ideologias políticas. Nós temos dois ramos de debates de ideologias políticas. Uma ideologia do liberalismo, que foi criada, né, a partir de John Locke, que era um inglês que viveu entre 1632 e 1704. Ele é considerado o pai do liberalismo. Ele olhou o mundo e pensou uma solução para os problemas do mundo naquele momento em que ele viveu. Muitas pessoas se auto-intitulam hoje liberais, sem nunca terem lido um livro sequer, uma obra sequer de John Locke. E aqueles que leram, quando pegaram a sua ideologia e foram colocar em prática, colocaram na prática puxando algumas coisas para ganho próprio, o que distorceu a ideologia. Quase 100 anos depois, mais de 100 anos depois da morte do John Locke, veio Karl Marx com a ideologia comunista. Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883. A ideia do Karl Marx era, ao conversar com os ideais de liberalismo de John Locke, e ele que já tinha sido colocado em prática de forma distorcida durante 100 anos, ele começou a olhar algum tipo de solução que pudesse ser dado para os problemas que ele estava encontrando naquele momento que ele vivia. E criou uma outra teoria. A teoria de John Locke não tem nada de errado nela. A teoria de Karl Marx não tem nada de errado nela. Mas assim como John Locke, quando os homens resolveram colocar a ideologia de Karl Marx em prática, eles também subverteram a teoria e criaram uma outra aberração que trouxe uma série de outros prejuízos. A crítica desses filósofos, estando eles de um lado ou de outro, é idêntica à de uma pessoa que, vendo uma igreja que pede as pessoas para vender casa, carro,
e doar o dinheiro para essa igreja, que vende feijão que cura Covid, água milagrosa do Rio Jordão e não sei mais o quê, que vende lote no céu, uma pessoa que visse tudo isso e culpasse a Jesus. Porque tudo isso é feito em nome de Jesus. Mas Jesus não mandou fazer nada disso. Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos ter muita atenção como espíritas. Se as pessoas que pegaram essas ideologias, antes de colocá-las em práticas a seu bel prazer, tivessem colocado junto os ensinamentos cristãos, nós teríamos um mundo completamente diferente do que nós temos hoje. E aí o Erasto segue nos dizendo o seguinte: arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou, mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Vejam bem esse alerta que nos traz o Erasto. Muitos dos chamados para o Espiritismo se transviaram. E por que disso? Porque não prestaram atenção na necessidade de seguir a verdade. E que verdade é essa? A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Foi isso que ele nos disse. Então, é por isso que eu disse lá atrás que em tudo que a gente for fazer na vida, nós precisamos começar a criar o hábito de trazermos os ensinamentos de Jesus junto, de nos perguntarmos qual o comportamento Jesus teria em determinada situação. Qual a recomendação que Jesus nos daria quando estivermos ali sem saber se devemos fazer isso ou aquilo? Porque ele é a verdade. Então, é atrás dele que nós devemos ir. Independente do que os outros digam. A Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, ela, no capítulo do livro que ela intitula como Amor-terapia, ela vai dizer o seguinte, que cabe muito bem aqui para a gente, os espíritas, como nos comportarmos diante das iniquidades do mundo, né? Que não é para ser passivo, mas precisa ser reflexivo. Ela diz aqui, vou ler só um trechinho, tá, do capítulo, que ela diz o seguinte: certamente não se pode ser conivente com o erro, concordar com o crime, ignorar a virulência do ódio, o fogaréu da violência. Entretanto, jamais se extinguirá o delito eliminando-se o delinquente. Encaminhar a vida para o bem, destruindo-se aqueles que conspiram contra a ordem, o equilíbrio, o dever. Não se apagam incêndios usando combustíveis. A amor-terapia, eis a proposta de Jesus. A ignorância deve ser combatida e o ignorante educado. O crime necessita de ser eliminado, mas o criminoso merece ser reeducado. As calamidades de quaisquer expressão precisam ser extirpadas. No entanto, os seus prepostos
na condição de doentes, aguardam amparo e cura. Nesse mistério terapêutico, é justo afastar do meio social o delinquente, o infrator, o portador de conduta irregular, a fim de que receba a competente orientação e adquira os valores indispensáveis para a reparação do mal praticado no conjunto humano de onde se afastou. O amor não acusa, corrige, não atemoriza, ajuda, não pune, educa, não execra, edifica, não destrói, salva. Então, nós precisamos ficar muito atentos a essas coisas. Nós temos muitos cristãos, ditos cristãos por aí, com frases como bandido bom é bandido morto. Como que Jesus encararia uma frase dessa? O que teria para dizer? Uma pessoa que se diz cristã, que se diz que segue os ensinamentos dele. Então, são coisas pequenas, são coisas do nosso dia a dia, mas que nós precisamos ficar muito atentos. E aí, o item se encerra com uma pergunta que é feita a Erasto, que é assim: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E a resposta é: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levam consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-ei, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então, nós precisamos refletir quem nós somos hoje. Os espíritas que se perderam ou os espíritas que estão no bom caminho? Caso estejamos com os primeiros, estamos preparados, né? Se a gente estiver preparado para reconhecer isso e trabalhar para voltar ao bom caminho, será que nós estamos nessa condição? Essa é uma reflexão que é individual. Cada um vai fazer essa reflexão na frente do espelho e responder a si mesmo. O importante é ter em mente que, seja qual for a resposta encontrada, precisamos nos lembrar sempre que o Pai não quer que se perca nenhuma de suas ovelhas. E se esse é o desejo dele, esse desejo será realizado, mais cedo ou mais tarde. Gostaria de agradecer a todos, né? Espero que essas reflexões aí possam nos ajudar nessa caminhada evolutiva, que Jesus possa iluminar todos nós. Uma boa noite, que o Valdir assuma aí agora com o estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite. Obrigado, Cristiano, aí pelas reflexões, pela a mensagem do Evangelho, né? Quem quiser rever a mensagem, é o item 4 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, né?
muito profunda a explicação, a mensagem e o chamamento a refletirmos. E vamos continuar com o nosso estudo aí do Livro dos Espíritos. Estamos na última parte do Livro dos Espíritos, quarta parte, né? Esperanças e Consolações. Então, nessa quarta parte, quando nós falamos de esperanças e consolações, nós precisamos desenvolver, alimentar e produzir as esperanças e as consolações para esse futuro próximo e distante, para que a vida se torne melhor em todos os sentidos. Muita coisa está nas mãos de cada um de nós e muito acontecimento será a partir de cada um de nós. Que nós possamos mudar, melhorar e ser os bons exemplos para que todos os outros possam também seguir e melhorar conosco. Lembrando que nós estamos aí chegando ao final do Setembro Amarelo, que é a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, que foi criada no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, a partir de 2015. Que nós possamos colaborar, ainda dá tempo de estudarmos, de orarmos por todas as pessoas que estejam tudo dentro desse contexto e das dificuldades que a vida está apresentando neste momento para nós, tanto no Brasil como no mundo inteiro, e que nós possamos realmente fazer as nossas melhores. Hoje é a questão 1015, sobre essa questão interessante, né? Que se deve entender por uma alma a penar. Uma edição aqui falou alma a penar. A edição mais antiga tem fala alma penada. A edição do Herculano Pires, né? Fala que se deve entender por alma penada. A resposta dos Espíritos é uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro e à qual podeis proporcionar o alívio, que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco, das mais variadas formas. Então, as almas sofredoras, os espíritos sofredores, são aquelas pessoas com quem nós convivemos aqui na Terra. São muitos desses, que foi citado aí agora pelo Cristiano, por exemplo, na mensagem do Evangelho, fala dos espíritos, por exemplo, que faliram, que desviaram, né? Nós não sabemos quem foi, não sabemos, às vezes, nem se nós mesmos desviamos, mas sabemos que existe. Então, essas almas são as almas que conviveram conosco, pessoas que conviveram conosco, que têm ou não religião, que frequentaram ou não alguma igreja, algum credo, algum centro espírita, algum centro dos mais variados títulos, são as almas que, mesmo tendo buscado conhecimento, não conseguiram assimilar o suficiente para fazer as transformações e buscar o reequilíbrio. Isso é muito sério, porque muitos de nós precisamos dar continuidade à reflexão que foi proposta para buscar o mais rápido possível se estamos enquadrados nessa condição agora. Porque alma errante e sofredora, homem errante e sofredor. Será que somos? Mulheres também, claro, né? Será que somos? Estamos, neste momento, errantes, em dúvidas, perdidos e sofrendo? Estamos vivendo e sofrendo com as dificuldades que estão chegando para nós? Estamos sem saber o que fazer com ela? Como nos conduzir? Como buscar a solução? Se neste momento estamos assim, já somos aqui alma errante, alma sofredora e seremos alma penada assim que desencarnarmos, porque estaremos nessa condição. Então, a incerteza do futuro e a qual podeis proporcionar o alívio
que muitas vezes solicita vindo comunicar-se convosco. Então, tanto de lá quanto de cá, essas almas existem, encarnados ou desencarnados. Então, da mesma forma que vamos nos analisar para ver a nossa condição neste momento, é preciso que analisemos a nossa volta e, pelo menos, oremos, façamos a intercessão por aqueles que estão à nossa volta e que já estão vivendo essa condição. É muita gente sofrendo. São muitos espíritos passando por das mais variadas dificuldades. E muitos de nós percebendo, e aí vem o convite do Setembro Amarelo, para que nós ajudemos de alguma forma, para que nós mudemos os nossos comportamentos de alguma forma, para não interferir na providência divina e não antecipar o fim da vida física antes do momento combinado no plano espiritual. E tudo isso vai caracterizar um tipo de alma penada. Nós fomos no dicionário, na literatura, na verdade, comum, né? E vimos foi na Wikipédia, diz assim, alma penada é uma entidade do universo sobrenatural da mitologia portuguesa. As crenças populares reconhecem como sendo o espírito de pessoas falecidas que, tendo deixado compromissos por cumprir na vida terrena, regressam a ela sob enigmáticas transfigurações, na forma de luzes, vozes, suspiros, animais, vultos imprecisos, caveiras, etc., apelando ao socorro e à oração de familiares e amigos. Gente, tem uma coisa interessante acontecendo, e que eu acho que esse assunto chamou muita atenção para isso, é que parece que um aumento de pessoas tendo contatos espirituais. Pessoas que estão descobrindo a mediunidade sem ter conhecimento, sem ter vamos dizer, uma orientação a respeito. E tem chegado para nós, principalmente nós que já temos algum conhecimento, alguma experiência até, tem chegado para nós essas pessoas e às vezes desesperadas pelo acontecimento. Seria interessante que nós, com a maior tranquilidade possível, pudéssemos orientar essas pessoas. E o ponto de partida deve ser dizer a elas que esses acontecimentos são naturais. Nós não estamos acostumados com eles. Eles são naturais, eles não são comuns, ou tão comuns, mas precisam ser vistos assim, porque exatamente quem vai chegar para nós nos assustando são exatamente esses espíritos, essas almas que estão perdidos, que estão penando por aí. E esses que realmente precisam de ajuda. Se nós vencemos o medo e conseguimos orientar essas pessoas, orar por elas, saber o que elas querem para fazer aquilo dentro do pedido que elas estão fazendo, seria ótimo se pudéssemos orientar, mesmo que mentalmente, orientar para procurar as casas espíritas, para procurar as igrejas, procurar a crença delas, mas, acima de tudo, que confiem em Deus. Porque confiando em Deus, quem parar onde está, deixar um pouquinho aquela caminhada, às vezes longa, procurando de alguma coisa que nem ela mesma sabe, mas se ela naquele momento parar, e nós nos lembrávamos do exemplo de André Luiz, naquele momento que ele elevou o seu pensamento aos céus e perguntou se haveria algum Deus, alguma coisa, algum ser superior que pudesse acabar com aquela dor que ele estava vivendo. Se todos esses espíritos, se todas essas almas, aí sim mais os desencarnados, pudessem fazer essa parada e fazer esse questionamento consigo mesmos, mas principalmente com Deus, e aguardassem a resposta, com certeza existe um Clarencio do lado
o próximo de cada um desses espíritos que estão sofrendo, aguardando a abertura dessa porta para que ele possa penetrar, recolher e ajudar na recuperação desse espírito. Mas, independente de ver, independente de poder conversar, independente de qualquer coisa, e já sabendo, oremos por essas pessoas. Façamos a intercessão, façamos as nossas preces por eles, para que eles sejam orientados, para que eles se acalmem, amenizem o coração e deem a oportunidade para ser ajudados. Tem um autor chamado Leite de Vasconcelos, talvez José Leite de Vasconcelos, escreveu que as almas daqueles que morrerem sem restituir o que devem voltam a este mundo, por favor de Deus, e imploram de algum amigo e parente que restitua a coisa roubada. A ideia é bem de acordo com a que a gente aprende no Espiritismo, mas eu coloco de uma maneira talvez assim mais do mundo, né? Mas que tem muito a ver, porque realmente tem muito fundamento. As almas daqueles que morrerem sem restituir o que devem voltam a este mundo, por favor de Deus, pela misericórdia de Deus, e imploram de algum amigo, isso antes da reencarnação, né? E imploram de algum amigo ou parente que restitua a coisa roubada. Então, isso é o mínimo que a pessoa consegue fazer neste momento, por não entender que as coisas materiais que ficaram em dívida aqui, elas se resolverão. Mas que as nossas dívidas que levamos para o plano espiritual, nós todos teremos, por favor de Deus, pela misericórdia, pelo perdão, nós teremos oportunidade de restituir de alguma forma, de consertar. Então, a ideia do autor está bem dentro daquilo que a gente vem estudando. Nos seus estudos sobre mitologia popular portuguesa, o escritor e etnógrafo Alexandre Parafita interpreta a figura da alma penada como uma inquietação incontornável perante o mistério da morte que vigora nas culturas tradicionais cristãs, segundo as quais a alma dos que morrem após uma existência arredia das convenções divinas tem assegurado um de dois lugares no além, consoante a dimensão da sua culpa, o inferno ou o purgatório. Ele nem falou de céu, falou de dois lugares, o inferno ou o purgatório. Mas falou bem, porque ele falou das almas, da alma penada, né? Que são aquelas que, segundo as tradições cristãs, segundo as quais a alma dos que morrem após uma existência arredia das convenções divinas tem assegurado um dos dois lugares, o inferno ou o purgatório. Não falou errado de acordo com as convenções. De acordo com a nossa crença de hoje, nós sabemos que os espíritos passamos por situações íntimas de inferno e de purgatório, como nós já vimos nas questões anteriores. Mas são situações íntimas, não necessariamente lugares específicos. Então, de alguma forma, nós vamos passar por isso. E os lugares que são especificados são os lugares onde as pessoas estão sentindo isso. E onde elas vão chamar de inferno ou de purgatório, porque é onde elas estão sentindo, sem necessariamente existir um lugar específico. Mas é importante a ideia. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações assim. Isso inclui os religiosos ou não. Os ditos religiosos ou não. Porque os religiosos, de fato, aqueles que estão fiéis a Deus, fiéis ao ensinamento de Jesus, esses certamente não passarão por isso. Porque eles terão a tranquilidade do conhecimento, do aprendizado que tiveram e principalmente da vivência. Esses terão a certeza
dos benefícios da prece. Então, daí a importância de orarmos por nós e orar por aqueles que estão sofrendo. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 664, foi perguntado, né? É inútil orar pelos mortos, pelos espíritos sofredores? E, neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? A pergunta 664 aqui do Livro dos Espíritos. A resposta: a prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade. Questão 664 do Livro dos Espíritos. Então, pensando em tudo isso, nós que estamos ouvindo, que estamos lendo, que estamos entendendo essa ideia, precisamos orar por todos nós. Essa é uma proposta que o Paulo faz na carta aos Tessalonicenses. Eu até coloquei essa mensagem do Emmanuel, que fala sobre tudo isso, da intercessão, da importância. Agora, essa questão falando disso, e nós, no assunto das almas penadas, precisamos ter essa certeza, esse quase que compromisso de orar por esses irmãos, por esses espíritos, para que eles encontrem o caminho do bem, que encontrem o próprio caminho, se arrependam e se transformem. Questão 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Então, nós já falamos sobre o inferno, falamos sobre purgatório, falamos sobre almas penadas, almas em sofrimento. Agora ele pergunta sobre céu. Em que sentido se deve entender a palavra céu? A resposta: julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar, pela eternidade toda, de uma felicidade passiva? Será que é esse o nosso julgamento sobre o céu? É um céu que foi pregado nas diversas religiões, nas diversas crenças e filosofias, como esse dos Campos Elíseos, por exemplo, dos antigos, né? Será que a crença ainda é essa? Será que quando a gente fala brincando, que quer ir para o céu para ficar numa boa lá no céu e curtir tudo, será que realmente essa ideia, essa crença, passa por uma boa reflexão, por uma reflexão bem racional? Será que seria isso mesmo que nós gostaríamos que acontecesse? Imaginem, nós passamos por um período de trabalho aqui na Terra. Quem segue um processo normal, que vai acontecendo de 7 em 7, né? Então, na nossa fase adulta, nós vamos desempenhar um papel na sociedade, vamos desenvolver uma profissão. Ao longo do nosso trabalho, nós vamos passar por diversas experiências, especialmente na área profissional, mas, paralelamente, novos e outros aprendizados também vão acontecendo. Chegou o tempo da aposentadoria. 35 anos, como era legal antigamente, agora mudou um pouco, aumentou até.
E aí nós ficamos pensando, agora eu vou aposentar e vou ficar curtindo a vida, aproveitando a vida. São poucos os que eu conheço, aposentados, que conseguiram aproveitar, aliás, não conheço, que conseguiram aproveitar a vida sem fazer nada, só curtindo, só fazendo aquilo que se acha que é prazer, que é gozo aqui na Terra. Isso é tão sério que a CEMIG, que é a empresa onde eu trabalhei e aposentei, a CEMIG criou um curso de preparação para se aposentar. Algumas empresas também fazem isso. Eu não sei se ainda existe, mas durante alguns anos, eu já aposentado, fui convidado para participar desse curso, numa parte desse curso, onde os aposentados já há mais tempo eram convidados para falar da própria experiência para aqueles que estavam por aposentar. Estou dando esse exemplo para a gente prolongar para a questão lá do céu e do paraíso. A grande maioria tem uma grande dúvida sobre se aposentar, porque ainda existe, na verdade, uma crença íntima para muitos de que aposentar seria quase que morrer, mas um morrer sem céu e sem paraíso. Esse curso, eu acredito que se ainda existe, mas foi durante o tempo que eu participei, de extrema necessidade como de orientação para as pessoas, para que elas não se aposentem e parem definitivamente. Então, prolongando isso para a questão da desencarnação, que normalmente é a próxima fase do aposentado, né? A próxima fase do aposentado é a morte, a desencarnação, né? E se nessa próxima fase ele for com os mesmos conceitos que ele entrou na aposentadoria, ele já está sofrido, já está penando. Vai chegar no plano espiritual, não vai encontrar esse paraíso. Mas se encontrar, ele vai encontrar uma outra decepção, que é exatamente a decepção de ter passado por uma vida inteira fazendo alguma coisa e, de repente, ele encontraria outra que agora ele vai ficar lá só na contemplação, observando os anjinhos passando para lá para cá, de vez em quando, talvez um anjinho tocando uma harpa, e ele sem fazer nada. Certamente, lá no paraíso não tem bar, não tem boteco, não tem aquela dama que o pessoal joga na Praça 7. Certamente não tem. Aí a gente vai imaginar, é claro que a gente está só na imaginação, né? Mas vai imaginar, quais são os prazeres daqui? As pessoas temos aqui prazeres muito variados. Mas o que seria importante, então, dentro dessa ideia, desse entendimento de céu? Em que sentido se deve entender a palavra céu? A palavra céu deveria ser compreendida por nós como a oportunidade de fazer o melhor possível, aquilo que realmente nos agrade, mas que não só nos agrade, que nós tenhamos prazer de fazer por nós e pelos outros, que nós tenhamos oportunidade de continuar participando da obra do universo. Esse seria o conceito de céu que pareceria mais adequado. E o aposentado? Como que a gente poderia concluir essa ideia? Seria aquele que se preparasse para continuar se sentindo útil. Em um dos cursos que eu fui, foi uma senhora da CEMIG que estava para aposentar e ela levou o marido, que tinha acabado de aposentar do Banco do Brasil. E ele contou da frustração dele, da última reunião que ele teve, quando as pessoas, ou alguém especial, chegou para ele e disse, brincando, sem entender a profundidade do que estava dizendo, disse a ele, então, a partir de agora, você se torna uma pessoa inútil. Aposentar não é morrer, não é deixar de existir, não é passar ou continuar penando. Morrer, desencarnar,
não é perder a vida, não é deixar de existir, é continuar vivendo e não penando, mas para que a gente continue vivendo e encontre esse céu que realmente nos agrade e que não tenha nenhuma consequência desagradável para o futuro, porque o céu das ilusões, dos prazeres daqui da Terra, ele com certeza vai gerar consequências ruins para o futuro. Esse que nós devemos esperar do plano espiritual é um céu que vai trazer alegria sempre, prazeres sempre. Música, sim. Anjinhos tocando harpa, provavelmente. Coro de anjos cantando, muito provável também. Espíritos iluminados com aquelas roupagens diferentes, pode ser que sim, mas trabalho prazeroso, oportunidade de ajudar aqueles que nós queremos ajudar, oportunidade de levar felicidade nos ambientes onde só há dor e sofrimento. Aí sim nós encontraremos o paraíso. O André Luiz, nós já citamos aqui no livro Nosso Lar, um dos principais momentos de felicidade que ele encontrou no início, que certamente ele nunca esperava, foi o momento que ele pôde pegar a vassoura e limpar a sujeira de uma enfermaria de um hospital espiritual. Ele, que era o médico poderoso, rico, o médico orgulhoso aqui da Terra, teve como alegria. Aqui ele tinha o uísque, a bebida, as diversões, as farras que o levaram ao câncer que o levou à desencarnação. Quando ele chega lá e olham a ficha dele na frente dele e dizem: pena que tenha vindo pelo suicídio, ele tomou um susto. Não, suicídio não. Eu morri de câncer. E eles disseram a ele que ele morreu de suicídio indireto, porque tinha as doenças venéreas também. E ele disse: não, mas eu morri de câncer, lutei muito contra o câncer. Mas eles disseram para ele: mas o que provocou o câncer? Então, esses, muitas vezes, são os resultados dos prazeres daqui. É para refletir, não é uma condenação. É uma reflexão que estamos nos convidando a fazer. O Espiritismo não tem proibição. O Espiritismo não tem condenação a ninguém. Não dita obrigação para ninguém. Dita conscientização. E se estamos no Setembro Amarelo buscando uma conscientização sobre o suicídio indireto também é suicídio. E muitas vezes ele é indireto porque, em nome do prazer aqui, nós promovemos o nosso suicídio indireto e vamos chegar no plano espiritual sentindo e vivendo consequências sérias e graves por causa do que fizemos aqui. Então, o nosso conceito de céu, o nosso entendimento dessa palavra céu, precisa ter uma conotação diferente. Precisa ter aquela da pessoa que chegou no momento da aposentadoria e sabe o que vai fazer da vida. Sabe quais serão os prazeres que a continuação da vida, agora como aposentado, trarão. E sabe que essa continuação não gerará consequências desagradáveis. Muito pelo contrário, poderá trazer prazeres muito grandes para si, e sempre que estivermos contando com a possibilidade de levar prazeres e felicidade aos outros, nós estaremos num caminho muito reto e muito correto. Então, esse caminho é o que vai nortear a continuação quando vier o próximo passo além da aposentadoria, que seria a desencarnação. Como que nós entraremos nela? Como que será esse nosso céu a partir do momento que entrarmos na condição de desencarnados? Será o céu daquele que se preparou e continua com os mesmos pensamentos. Continua útil,
Diz lá o Livro dos Espíritos também, na parte da lei do trabalho, que toda ocupação útil é trabalho. Que trabalhemos, porque Jesus trabalha até hoje. E ele diz que o Pai trabalha também. Pensemos sobre isso. Em que sentido devemos pensar? E quando os Espíritos respondem a pergunta que eles mesmos colocaram, quer dizer, julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a dor de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Resposta dele, não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. É aí, então, que eles vão dar esse conceito geral de céu, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Vencemos a inferioridade. Atingimos uma condição de superioridade espiritual pelo conhecimento, pelo entendimento e, principalmente, pela vivência. E no livro Céu e Inferno, capítulo 3, o título é O Céu. Ele dá várias definições de céu. Esse livro Céu e Inferno é o quarto livro da codificação do Kardec. Eu tenho até agradecido muito esse assunto esses dias, porque, como eu disse em reuniões passadas, esse mês de setembro eu estou comemorando a minha recomeço de vida, né? Os 40 do Espiritismo. E me lembrando que o primeiro livro que eu li no meu recomeço no Espiritismo foi exatamente esse, O Céu e o Inferno. E os assuntos que realmente me tocaram foram esses de céu, de inferno, de paraíso, de purgatório e tudo mais. E, na sequência, como que por coincidência, me caiu nas mãos um livro do André Luiz, Ação e Reação. E por mais uma coincidência, o estudo que nós estamos fazendo uma vez por mês lá em Joatuba, da série André Luiz, esse mês caiu exatamente o livro Ação e Reação do André Luiz. Muito provavelmente essa coincidência signifique que eu preciso ler de novo e refletir e meditar sobre essas obras que marcaram o meu recomeço, mas que marcarão o recomeço de todos nós, porque elas estarão sempre atuais. Então, aqui no Céu e Inferno, no item 1 do capítulo 3, ele fala assim, em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente, a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim coelum, formada do grego koios, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Então, olha só, a crença antiga, que prevaleceu por muito tempo, né? Então, tinham céus superpostos de matéria sólida e transparente e formavam esferas concêntricas que tinham a Terra como centro. É como se a Terra fosse o centro do universo. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. Essa ideia, provinda da deficiência de conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalados, os diversos degraus da bem-aventurança, da felicidade.
O último deles era abrigo da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus. E daí a expressão estar no 7º céu para exprimir a perfeita felicidade. Então, essas ideias todas têm fundamento. Nós não temos aqui, ainda hoje, verdades absolutas. Nós temos verdades em descobrimento, verdades temporárias. A citação de que Jesus, na Bíblia, né, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Cristiano até citou. Só que, por exemplo, o Pastorino, numa das interpretações que ele faz sobre esse mesmo assunto, ele fala que Jesus é o caminho da verdade e da vida. A vida ele demonstrou na ressurreição, quando ele se mostrou vivo após ter sido morto, crucificado, porque ele estava em espírito. E a verdade, ele fala que, na verdade, a verdade absoluta é Deus. E Jesus é aquele que nos convida para ir ao Pai, que ele está com o Pai. Então, ele está com a verdade absoluta. E nós, indo ao Pai, iremos a essa verdade absoluta, que vai ser a fonte da felicidade suprema. Então, em que essas ideias ainda não estão completas, como as nossas ainda não estão? Nós estamos falando de interpretações, e as nossas interpretações são muito variadas ainda. Então, cada religião, cada grupo religioso, cada pessoa, cada intérprete vai ver um ponto. E nós vamos ajuntar todos esses pontos e eles um dia farão a verdade absoluta. Por isso, o Espiritismo nunca se diz que tem a verdade absoluta. Os Espíritos dizem que estão buscando a verdade, que nós estamos buscando. Então, todos esses conceitos têm a sua parcela de verdade. Quando ele fala, por exemplo, do 7º céu, ele está usando um simbolismo lá da antiguidade, daqueles sábios da antiguidade que usavam essas expressões lá no ocultismo. Então, lá nesses grupos de ocultismo, esses grupos que estudavam assuntos bem elevados, mas que não divulgavam para o grande público, eles trabalhavam e usavam essas expressões como símbolos. Então, o 7 era o símbolo da perfeição. Então, toda vez que atingia o 7, seria o símbolo da perfeição. O Pitágoras tinha no 7 o número considerado perfeito. E quando nós vamos falar do universo usando o 7, tem uma série de variações para atingir esse entendimento do 7. Então, eles estavam relativamente com a verdade dos símbolos, pelo menos. Os muçulmanos admitem que há 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. Olha só que interessante. O 7 é considerado perfeito. O 6 é considerado um número ainda imperfeito e sujeito à necessidade de vencer mais um degrau para chegar ao 7. O 6 é um número interessante, porque quem escreveu 6, você vai fazer assim, né? E vai sentir ele descendo. Então, a perninha dele vai descendo, ele vai simbolizar como se fosse uma queda. Ou seja, a possibilidade de atingir o 6º degrau e ainda baixar um pouco, porque não atingiu com plenitude esse degrau. Mas o 9, quem faz o 9, vai fazer o 9 subindo. Então, o 9 representa a elevação espiritual. Quando os muçulmanos admitem os 9 céus, eles estão falando de elevação espiritual, que é de uma maneira simbólica. Ele fala que em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. E o astrônomo Ptolomeu,
Ptolomeu viveu em Alexandria, no Egito, no 2º século da era cristã. Ele contava 11 e denominava ao último como empírio, que é do grego puro ou pir, fogo, por causa da luz brilhante que nele reina. Então, aí a gente vai vendo uma série de visões, por causa da luz brilhante, né? E é este ainda hoje o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. E o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que o contemplam face a face. É conforme esta crença que se diz que São Paulo foi alçado ao 3º céu. Está na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. E o Paulo, ele falando dele mesmo aos Coríntios, num momento em que ele precisava, de alguma forma, se expor para dar um exemplo, para mostrar os esforços, principalmente, que ele tinha feito, mas também os benefícios que ele recebeu pelo esforço e pelas dificuldades que ele passou. Ele fala um pouco dele e fala na 3ª pessoa, como se ele conhecesse alguém que foi elevado ao 3º céu, mas ele estava falando dele mesmo. Então, nós temos aqui 6, 7, 9, 11. Qual que está certo? Todos estão certos. Nenhum está completo. Porque a verdade absoluta não temos ainda. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Se a verdade absoluta é Deus, os puros de coração, segundo a escala espírita, são aqueles que atingiram o primeiro lugar da escala espírita. São os espíritos puros. E nós aqui da Terra, a grande maioria pelo menos, ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos. Estamos entre o primeiro, ou melhor, o 10º e o 6º lugares. Por isso, a nossa condição de imperfeitos. Ainda não estamos nem na condição de bons. Então, temos verdades parciais, mas que já dão um indício do que é a verdade total. E esse indício é o que alimenta aquelas esperanças que são o título dessa última parte do Livro dos Espíritos. É quando ele fala dessa esperança, das esperanças e consolações. Essas verdades que estamos entendendo hoje, ainda que parcialmente, elas já nos consolam e já nos dão a esperança de situações melhores num futuro que pode ser próximo. Nós temos aqui no item 18 do livro Céu e Inferno, desse mesmo capítulo, ele fala: nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ante esse quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço, que nos mostra começando em dado instante para acabar igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais que 1 minuto na eternidade. Como é triste, fria, glacial esta doutrina, quando nos mostra o resto do universo,
durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, nem movimento. Qual vastíssimo deserto imerso em profundo silêncio. Como é desesperadora a perspectiva dos eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padece tormentos sem fim. Como lacera os corações sensíveis a ideia dessa barreira entre mortos e vivos. As almas ditosas dizem, só pensam na sua felicidade, como as desgraçadas nas suas dores. Admira que o egoísmo reine sobre a terra quando nolo mostram no céu? Oh, quão mesquinha se nos afigura essa ideia da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Quanto é sublime a ideia que dele fazemos pelo Espiritismo. Quanto a sua doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento. Então, a ideia que de Deus fazemos pelo Espiritismo é uma ideia realmente grandiosa. É a ideia de um Deus que não castiga, que não cobra, que não pune, que não condena. Pelo contrário, é a ideia de um Deus que perdoa, que é misericordioso, que é soberana bondade e justiça. É a ideia de um Deus que abre as portas da oportunidade para todos, independente de quem seja. Não importa de onde vem, não importa o que fez, não importa a sua origem e não importa o tipo de crime que tenha praticado. A ideia espírita é a do Deus Pai, é a do Deus amor, é a do Deus que perdoa, que ama, que acolhe, que beneficia. Então, a ideia espírita sobre Deus e sobre o universo é a ideia que alimenta todas as nossas esperanças e traz todas as consolações para que nós possamos, agindo, melhorando, transformando, aproveitar a oportunidade para atingir o nosso objetivo. Então, para finalizar hoje o nosso estudo, nós vamos falar de Deus como Jesus nos ensinou a falar, como oração final. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação. E assim, agradecidos, justificados, esperançosos e dispostos a construir o nosso céu, nós agradecemos a todos que nos deram a oportunidade de realizar este estudo de hoje. Deus abençoe a todos nós, abençoe a todos os nossos doentes, a todos aqueles que nos pediram as suas preces, a todos aqueles desencarnados que se sentem na condição de almas penadas. Não se permitam esse título, se permitam o título de alma, simplesmente, e se deem a oportunidade de buscar o verdadeiro céu, o verdadeiro paraíso. Que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja.